Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula, aqui do CFPX, Hoje, vamos introduzir, né, é, a disciplina, de alinhamentos de máquinas rotativas, Então, sejam bem-vindos, Você que é nosso aluno, ok? Estaremos então fazendo um bate-papo, sobre o conteúdo da plataforma no módulo 1 a princípio, tá? Então, nessa primeira aula, nós vamos recapitular um pouquinho do conteúdo teórico, tá? Fazer uma introdução, ok? E vocês fiquem à vontade aí, Caso necessário, vocês terão aí, acesso aos grupos de estudos, que a escola forneceu, e quanto aos exercícios também, poderão também ser sanadas algumas dúvidas, aqui nesta aula, tá bom? Tranquilo? Então, eu sou o professor Fábio Andrade, sou engenheiro eletricista e instrutor aqui do CFPX, beleza? Vamos para a nossa apresentação de hoje. Então, nessa primeira aula, tá? Nós vamos, fazer aí uma introdução, ao estudo aí de alinhamentos de máquinas rotativas, ok? Então, nós vamos, verificar alguns conceitos, tá? Do que é necessário para esse desenvolvimento do conteúdo teórico, tá? Depois nós vamos entrar nesse contexto específico de máquinas rotativas, e vamos verificar também alguns tipos de equipamentos dentro desse contexto, tá ok? Então, vamos seguindo, tá? Antes de mais nada, fazer uma breve explanação deste treinamento, tá? Então, esse treinamento, ele tem o intuito aí de, trazer uma base teórica, na verdade, revisar, porque normalmente esse, já é um conhecimento, como se fosse, não especificamente um pré-requisito, tá? Mas, seria desejável que vocês já tivessem um pré-conhecimento disso, tá bom? Então, nós temos aqui, a princípio, a análise de procedimentos nós vamos desenvolver, tá? Nas aulas futuras, ok? Os conceitos de geração de energia, a parte básica de energia, conversão de energias, todo esse contexto, tanto da energia mecânica quanto da energia elétrica, tá? Também, é pertinente, tá ok? A conversão, eletromecânica de energia, tá? Então, nós sabemos que o intuito de nós estarmos aí, trabalhando dentro do contexto de alinhamento de máquinas rotativas é justamente por causa desse requisito, de conversão, tá ok? A física aplicada, tá? Então, nós temos que ter uma noção ali, da física, que realmente é a parte de energia, tá? A contexto de calorimetria, temperatura, velocidade. Então, tem alguns conceitos aqui que serão ressaltados durante esse treinamento, ok? Cálculos, porventura pode ser necessário alguns cálculos, tá? Dentro do alinhamento de máquinas. Também veremos esse contexto dentro do conteúdo, ou seja, são conceitos que estão interrelacionados, e serão tratados de uma forma, mesclada dentro do conteúdo, tá bom? Bem como conceitos da termodinâmica, que é ali o movimento, já que estamos falando de máquinas rotativas, nós sabemos que tem uma dinâmica e a temperatura também está envolvida, através de alguns ciclos, ok? E se estamos falando em termodinâmica,
também tem uma referência com fluidos e está relacionado à mecânica dos fluidos, tá? Ou seja, né, tem vários elementos, né, que são relacionados nesta, né, teoria, tá ok? Vamos tratar aí com calma durante essas aulas, fazendo uma introdução, tá? E depois nós vamos, né, recapitulando, né? E claro, vocês têm todo o conteúdo teórico da plataforma para irem aí, né, também complementando os estudos, ok? Então, o que podemos já de imediato ressaltar é o seguinte, né? Como o próprio título do nosso curso sugere, né? Um dos principais ou um dos maiores até problemas da área industrial, tá? Seria, né, o desalinhamento das máquinas rotativas, tá? Claro, isso gera impacto financeiro, né? Atrapalha o processo, né? E gera custos, né? Ou você vai gerar custos na manutenção, né? Ou custos ali, né, na perda de produção, tá? Por possíveis falhas, ok? Então vamos lá, né? Então, alguns pontos que podemos ressaltar, tá? Primeiramente, né, como dito, na indústria, né, se utiliza máquinas rotativas, ok? Em grande escala, tá? Então, praticamente toda a indústria nós encontramos motores, por exemplo, compressores, bombas, né? E assim, porventura, outros componentes como tubulações e outros elementos, tá? Então, essa utilização, né, é muito grande, tá? E todos esses itens estão aí sujeitos, né, a um desalinhamento, tá? Então existe aí esse impasse de controlar esse desalinhamento. Por quê, né? Porque esse desalinhamento pode gerar aí alguns, né, efeitos negativos nos processos industriais, tá? Como por exemplo, né, o problema de vibrações, né, gera ruídos, ok? E vai diminuir a vida útil desses elementos, né? Desgaste, né, e falhas prematuras nos equipamentos. Ou seja, né, você tem ali um equipamento, né, que tem como plano, né, empresarial, né, ser utilizado por 10 anos. Mas devido a problemas de alinhamento, ou na verdade desalinhamento, né, você reduz a vida útil desse equipamento e ele vai te dar manutenções ou mesmo, né, você vai ter que substituí-lo num tempo bem menor, tá? Dependendo do caso, equipamentos novos, né, com 2, 3 anos, né, já são passíveis aí de ter problemas, né, devido, né, a esse fator, tá? Então, diminui também vida útil de rolamentos, tá? Então, possíveis rolamentos também, né, terão que ser trocados, né, e isso gera custo de manutenção, ok? E possivelmente vai gerar atrito, né, vai gerar aí, né, outros, né, porventura aí, né, gastos com energia elétrica, também aumenta o consumo, tá? Então pode, porventura, dependendo do equipamento, você ter um gasto maior com energia elétrica só pelo fator, né, de não estar alinhado esse equipamento, tá? Assim, vamos fazer uma pequena introdução, vamos falar de maneira genérica. E aos poucos nós vamos, né, especificando cada tipo de equipamento, tá? Ok? O que nós podemos considerar a princípio é que, né, se temos, né, uma máquina, né, um motor rotativo, né, ele tem um intuito, né, e normalmente esse intuito, né, é gerar uma energia mecânica. A rotação é uma energia mecânica, é uma energia cinética, tá? E essa energia mecânica eu vou poder utilizá-la,
da forma que eu quiser. Por exemplo, eu posso utilizar a energia mecânica convertendo ela para energia elétrica, tá? Aí nós estamos falando de um outro equipamento que também é rotativo. Aqui já vamos começar um pouquinho a especificar esses equipamentos, tá? No caso, nós estamos falando de turbinas, tá? É um exemplo dessa conversão da energia mecânica para energia elétrica, tá? Então, o que seria uma turbina, né? É um motor rotativo, ok? Que vai focar em, né, converter a energia mecânica. Da onde provém essa energia mecânica? É uma energia potencial, né, e também cinética de uma água represada, tá? De uma corrente de água, ok? Por exemplo, mas temos turbinas, né, que também trabalham com vapor, tá? E temos turbinas, né, a combustão, ou seja, a gás, ok? Só para vocês terem noção. Depois nós vamos ressaltar um pouquinho sobre elas, tá? Ainda na aula de hoje. De acordo com o acionamento, ou seja, a maneira de funcionamento, nós podemos classificar essas turbinas em turbinas hidráulicas. Claro, se é hidráulica, está relacionada à água. Então, nós temos aqui, né, o conceito de corrente d'água, tá? Ou um fluxo de água. Turbinas a vapor, tá? E claro, também ao vapor d'água, só que aí nós já lembramos de um outro contexto, né? Que são as termoelétricas, tá? Então, temos termoelétricas, né? E atualmente, né? Temos muitas empresas que não são especificamente da área de, né, produção de energia, que estão fazendo, né, o que se convencionou chamar de cogeração, né, porém de uma maneira até mais profunda, fazendo realmente uma geração de energia, tá? Então, hoje, por exemplo, o setor sucroalcooleiro, né, ou o setor, né, energético, né, bioenergético, vem desenvolvendo aí, né, cada vez mais, né, o processo de, né, geração de energia elétrica, tá? Então, hoje, muitas usinas não geram somente a energia para consumo próprio, mas sim geram um produto de venda, né? Além do etanol e além do açúcar, né, também existe um terceiro produto em questão, que é a energia elétrica. E tudo isso está envolvido em máquinas rotativas ou equipamentos rotativos, tá? Tanto é que nesse mesmo segmento, né, onde só se, né, tínhamos turbinas a vapor, né, existe já estudos em cima de turbinas a gás ou combustão, tá? Ou seja, né, o próprio resíduo, né, da cana, né, no caso da parte química, né, do processo químico, ok? Ele gera biogás, né? E esse biogás pode ser utilizado em turbinas de combustão, tá? O contexto aqui no início é para a gente saber que a energia mecânica ela pode ser transformada em energia elétrica, tá? A gente vai verificar alguns esquemáticos já sobre turbinas, tá bom? Por enquanto, nós temos que saber que essa energia elétrica ela é importante para muitos processos industriais, ok? Então, transformar, né, a energia elétrica, na verdade, nós primeiro tínhamos, né, a energia potencial, transformamos em energia mecânica, e a energia mecânica vai ser transformada em energia elétrica, tá? Então, numa turbina, né, nós temos uma parte móvel, que é o rotor, tá? Essa rotor ela tem uma estrutura, né, através de paletas ou hélices, né, ou lâminas, né, ou até mesmo alguns cubos alocados
ao redor de um eixo, né? Ou seja, né, são aletas, tá? Por onde o fluxo, né, de um fluido, né, consegue criar uma energia e rotacionar essa energia mecânica, né, de movimento, né, aliás, o movimento do fluido, tá, que é um movimento ali linear, tá, consegue fazer um movimento de rotação nesse eixo, ok? Porque essa energia mecânica que vai ser transferida para outras máquinas, tá? Então, a partir da energia da turbina, que é uma energia mecânica de rotação, tá? Eu vou conseguir, por exemplo, movimentar máquinas, movimentar compressores e também movimentar geradores elétricos, tá? E esses geradores elétricos, né, que vão criar a energia necessária para os processos industriais da fábrica, tá? Bem que eu posso também, né, ter outros elementos, tá? Quando a gente fala em máquinas na indústria, né, eu posso também estar utilizando ali, né, hélices, né, por exemplo, né, voltando ao caso do setor sucroalcooleiro, nós temos algumas máquinas, né, que trabalham, né, diretamente com o vapor, né, no sistema de moagem da cana, tá? Que são os ternos, onde temos ali as estruturas que fazem, né, o caldo da cana, né? E lá eu posso ter redutores, né, grandes redutores, grandes máquinas, né, que vão aproveitar a energia, né, desse vapor que foi produzido numa caldeira para poder, né, gerar o movimento que vai ali, né, fazer parte do processo de moagem da cana, tá? Enfim, só para citar alguns exemplos, porque nós estamos falando de alguns processos industriais, tá ok? Vamos lá, né? Então, né, só para a gente, né, também resgatar um pouquinho do contexto histórico, né? Se estamos aí, né, comentando de alguns requisitos, né, e algumas aplicações, né, para máquinas rotativas, né, e relacionando essas máquinas, é interessante a gente pensar da origem, tá? E a origem e também uma preocupação, tá? Porque para tudo isso que nós comentamos agora, nós precisamos, né, estudar o equilíbrio, né, do sistema, tá? O equilíbrio do equipamento, né, para ele não colapsar, né, para ele não travar, ok? Então isso já foi né, um estudo, né, desde os primeiros equipamentos, né, que já geravam essa rotação. A gente pode relembrar pelo menos dois aqui, né, que são mais conhecidos, que são as rodas d'água, né, e os moinhos de ventos, tá? Então essa tecnologia foi desenvolvida, né, na Europa, por exemplo, entendeu? E lá, né, era um recurso que era utilizado, né, não num processo industrial, tá, mas numa prévia da agroindústria, né? Ou seja, ali na moagem, né, de algum alimento, né, para triturar algum alimento, ok? Se utilizava esses recursos, né, da força do vento ou a força da água. Percebam que o contexto é bem semelhante aos dias de hoje. Na época se utilizava uma energia, né, potencial ou da água ou do vento, né, do movimento da água numa roda d'água ou do movimento, né, da força do vento no moinho, tá? Para que se possa gerar um movimento, tá? Aqui no caso uma rotação, ok? E depois adaptar esse movimento a alguma função, algum mecanismo, né? Ou de moagem,
né, na maior parte das vezes de moagem, tá? Para trabalhar ali, fazer farinhas e outros, né, componentes ali, tá? Do dia a dia, do processo ali, né, agroindustrial, né, ou agro, né, pecuário, tá? Então, mas só que desde aquele início também surgiram os primeiros problemas, tá? No caso aqui, né, nesse primeiro item podemos verificar que, né, quando nós tínhamos, né, no caso da roda d'água, um desequilíbrio na estrutura, né, ela poderia travar, ou seja, ela não ia rotacionar, né, não ia executar a sua função, tá? Então, quando desequilibrado, né, ela poderia nem voltar a trabalhar, fazer, executar o serviço, tá? Então, seria um problema, tá? Porque, porventura, poderia ser interrompido temporariamente o fluxo de água, tá? E também ali no moinho, né? Se ele tivesse um possível desequilíbrio, né? Poderia mudar muito a velocidade, né? Ali no caso tinha um rebolo que fazia a função de triturar os grãos para fazer a farinha, né? Então, se tivesse uma diferença de velocidade, tá? Iria ter aí uma grande diferença na textura da farinha e ela poderia ficar também, né, fora do padrão desejado, tá? Então, tudo isso foi levando a estudos e aprimoramentos desses mecanismos, tá? Tanto que a gente chegou até os dias de hoje sem muitas máquinas, tá? E dentro de máquinas rotativas, nós sabemos que hoje, com o advento da energia elétrica, né, com essa evolução industrial, tá, nós chegamos num conceito de que, né, quando falamos em máquinas rotativas, né, são elementos que convertem a energia elétrica em energia mecânica ou vice-versa, tá? Ou o contrário, é uma energia mecânica que vai ser transformada em elétrica. Ambas dependem do conceito de rotação, tá? Tanto é que, né, quem tem um pouco de mais intimidade com a elétrica sabe que, né, quando temos um motor, um ventilador, por exemplo, né, se a gente ligar na tomada, nós conseguimos fazê-lo rotacionar. Porém, se tirarmos ele da tomada, segurarmos as suas extremidades dessa tomada, né, o neutro e a fase, e alguém porventura rotacionar esse motor, né, é comum levarmos um choque elétrico, porque gera corrente. Então, o mesmo equipamento utiliza energia elétrica para rotacionar, ou seja, transforma energia mecânica, e utiliza energia mecânica para transformar energia elétrica, tá? Então, são conceitos interrelacionados, tá? Bem, né? Um outro item, né? Consiste em um elemento que gira em torno do seu centro, né? Com posição relativa a outro elemento fixo. Normalmente nós vamos aprofundar em aulas futuras, mas já podemos antecipar que, né? Comentei já do rotor, né? Então, uma máquina rotativa normalmente é feita de duas partes principais, né? Que é o rotor e o estator, tá? O elemento que gira e o elemento fixo, que é a carcaça, ok? Então, esses elementos que são, né, a base, né, para as máquinas rotativas, tá? Tranquilo? O objetivo, né? Claro que, né? O objetivo vai ser transformar, né? Ou transferir a energia, tá? De forma a gerar um movimento, tá? O intuito é gerar movimento, né? Ou gerar uma força que seja um torque, tá? Por exemplo, temos aqui, né, nesse esquemático,
um conjunto motor-bomba, né? Ou seja, aqui nós temos, né, um exemplo, né, de uma máquina que recebe energia elétrica. Essa energia elétrica vai ser convertida em rotação, energia mecânica. E essa energia mecânica vai executar uma outra atividade, tá? Ok? Nesse exemplo, né, nós podemos ver que, né, podemos ter um caso de um conjunto, né, como é um conjunto motor-bomba, como o próprio nome diz, nós temos uma fonte de energia elétrica, convertendo essa energia mecânica através de um sistema, tá? Aqui, esse sistema vai ser conectado por uma luva elástica, tá? Então, temos o esquema motor, luva elástica, e depois nós temos a bomba, tá? Então, nós temos aqui, ó, um elemento, né? Também rotativo, também uma máquina rotativa, não é movida a energia elétrica. Na verdade, quem é movido a energia elétrica é o motor. Ela vai ser movida a energia mecânica da rotação, tá? Nós vamos ver esse contexto já também. E, né, o intuito desse conjunto, né, é um bombeamento de produtos. No caso, é esse modelo específico, né, que nós estamos observando nesse exemplo, né, é especial para produtos viscosos e também de alta densidade, tá? Vamos lá, comentei do sucro alcooleiro, né, setor, né, industrial. Temos o setor alimentício, né? No setor alimentício nós temos, né, uma produção, por exemplo, vamos supor que massa de tomate. Nós temos que transferir esse produto, que é um produto pastoso, tá, até um reservatório, né? Então, da cocção ou do processo ali, né, de fazer o produto, tá, eu tenho que transferir para outro lugar, ok? Como que eu vou fazer essa movimentação pelos dutos, pelas tubulações, tá? Eu preciso de um sistema semelhante a esse. E esse é indicado, né? Tanto aqui, ó, dá para a gente verificar que ele é indicado para combustíveis, tá? Para pastas, ok? Para xaropes ou para outros elementos, né? Lodo, por exemplo, tá? Então, são várias as aplicações desse simples sistema que nós estamos usando de exemplo, tá? E quando a gente fala em combustível, tá? Existem combustíveis industriais, né, que são muito viscosos, tá? Tem o óleo PPF, por exemplo, tá? Tem uma alta viscosidade, tanto é que é requisito até aumentar a sua temperatura para ele poder, né, ficar um pouco mais fluido, tá? E poder ser bombeado, tá? Então existe também, né, dependendo da particularidade de cada processo, né, esses requisitos, tá? Conforme o produto que vai ser utilizado por esse conjunto, tá? Tranquilo? Aqui são fluidos, né, que a gente considera líquidos, né? Fluidos líquidos, tá? Tem processos também para fluidos gasosos, tá? Ok? Porém, antes de a gente aprofundar em equipamentos, né, a gente pode tratar um pouquinho aqui, né, dos tipos de máquinas rotativas, tá? Praticamente, nós vimos no contexto, né, teórico que nós estamos tratando, né, que a gente pode separar em 3 grupos, tá? Nesses 3 grupos básicos, né, nós temos as máquinas motoras, nós temos sistemas de transmissão e nós temos as máquinas movidas. Vamos verificar esses contextos, tá? Primeiramente, né, máquinas motoras, tá?
quando nós falamos em máquinas motoras, nós estamos, né, identificando sistemas que têm como proposta transmitir energia mecânica entre uma máquina motora e uma máquina movida, tá? Então imagine, a máquina que vai transferir energia mecânica é um motor alimentado por uma tensão elétrica, tá? Então a máquina que gira, que eu tenho que criar a energia mecânica. Como que eu crio energia mecânica? Eu vou criar energia mecânica através de uma energia elétrica, que é o mais comum, ok? Tem outra forma de criar uma energia mecânica cinética de rotação? Teria. Se eu tiver uma alavanca, né, uma manivela, eu conseguiria rotacionar ela manualmente. Existem máquinas rotativas que transformam energia de torque, tá, que é a manivela, em energia de rotação, tá? Mas não vem ao caso, né? Que seria, por exemplo, uma antiga garapeira manual. É um exemplo de uma máquina que não se serve ali da energia elétrica. Porém, existe a mesma máquina adaptada com sistema elétrico. Só para vocês irem, né, assimilando, né, e imaginando um pouquinho desse contexto, tá bom? Vamos lá então, né? Então, aqui nós temos um exemplo, né, um motor, tá, que vai receber essa energia elétrica, ok? E transformar em energia mecânica. Tranquilo até aí, né? Vamos lá, né? Depois nós temos os sistemas de transmissão, tá? O que seria o sistema de transmissão, tá? É o que vai fazer ali a ligação entre a máquina motora e a máquina movida, tá? É ela que vai fazer essa, né, interface, tá? Para transferir a energia mecânica do motor, tá? Para a máquina movida, tá? Então reparem que seria um caso de uma polia, por exemplo, tá? Mas aqui no exemplo é uma polia, poderia ser o próprio eixo, tá? O sistema de transmissão poderia ser o próprio eixo do gerador ou do motor, tá? Aqui no caso nós vamos verificar com mais detalhes, né, em próximas aulas, né, quando a gente for fazer o alinhamento em si, tá? Porque o alinhamento consiste em realmente regular máquinas motoras com as máquinas movidas, considerando o sistema de transmissão mais adequado, ok? E que seriam máquinas motoras, então, tá? As máquinas motoras, na verdade, as máquinas movidas, né? Seriam aquelas que dependem da máquina motora. Então, a máquina movida, ela tem uma dependência de uma máquina motora, porque elas não podem operar por conta própria, se não estiverem acopladas, tá? Aí que vem a questão do acoplamento, tá? Então, a máquina motora, né, ela sempre estará acoplada, interligada a uma máquina motora, fazendo um conjunto, que é o que vimos no exemplo anterior, um conjunto motor-bomba, por exemplo, tá? E assim ela vai conseguir gerar ali o seu movimento, né, e a sua força interna para executar alguma atividade, como por exemplo o bombeamento, tá? Poderia ser um ventilador industrial também, um exaustor, ok? Depende do processo, tá? Então tem várias aplicações, tá? Esse contexto, beleza? E falando em bombas, então, né? O que são esses equipamentos? O que nós vamos verificar agora, né? Fazer um aprofundamento, né? Não tão profundo, mas vamos caracterizar alguns equipamentos rotativos, tá?
a princípio pelas bombas, né? O que seriam essas bombas? São equipamentos mecânicos que têm o intuito de fazer uma transferência de fluidos, tá? De um ponto para outro. Claro, né? Com auxílio de tubulações. É um sistema fechado, né? E para fazer isso, né? Ele vai trabalhar aqui, ó, né? A pressão e a velocidade desse fluido, tá? Lembrando que fluidos podem ser líquidos, podem ser gases, né? E às vezes, né? Quando eu tenho um sistema para fluido líquido, né? Porventura, gases vão me atrapalhar, tá? Porque o sistema ali, né? Foi dimensionado para fluidos líquidos, né? Ou por uma determinada viscosidade, ou por uma determinada densidade, tá? E também para uma determinada velocidade e pressão, ok? Então, as bombas têm o intuito de, né, fazer esse, né, deslocamento do fluido, né, trabalhando ali a sua energia interna, que é algumas características, né, a grandeza de pressão e velocidade, tá? Então, mas como que seria essas bombas, né? Vamos pegar o caso de uma bomba centrífuga, tá? São muito comuns no setor industrial, ok? Então, notem nesse esquemático que nós temos aqui, tá? Primeiro, né? A bomba centrífuga, né? Normalmente é utilizada com líquidos, tá? E ela tem o intuito, né, de fornecer a esse líquido uma energia mais focada na energia cinética. Energia cinética é velocidade, tá? Então ela cria uma velocidade, tá, no fluido. A pressão vai ser uma consequência da velocidade. Então nós conseguimos trabalhar a pressão, né, dentro da mecânica dos fluidos pelo simples fato, na própria tubulação. Quando a gente tem, né, uma diferença, né, de tubulação, né, entre uma parte, né, com um diâmetro menor e um diâmetro maior, nós conseguimos fazer uma inversão, inversamente proporcional, né, à pressão e velocidade, tá? Ok? Então eu consigo aumentar e diminuir a velocidade dentro de uma, né, de um processo, né, simplesmente adotando ali diâmetros diferentes de tubulação em pontos estratégicos, tá? Ok? Isso para controlar velocidade e pressão, tá bom? Só que esse tipo de bomba, né, ela consegue me dar aí altas vazões, tá? Ela consegue fazer altas vazões, porém com pressões moderadas, justamente porque ela, né, tem um foco na energia cinética, tá? E pela estrutura, ok? E consegue também, pela sua, né, estrutura, né, fazer um fluxo mais contínuo, ou seja, eu consigo controlar uma possível turbulência que pode levar ao desgaste dessa tubulação, tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho, né? Então, nós temos aqui, né, uma entrada, tá? Vamos até mudar aqui a nossa cor da caneta, né? Nós temos aqui uma entrada, tá? Que é a boca de sucção, tá? Nós temos um impulsor interno aqui, tá? Que é um elemento rotativo que vai, né, criar uma diferença de pressão, tá? Para que aqui na boca de descarga eu tenha aqui, né, a saída, né, dos elementos. Então, praticamente, o intuito desse equipamento, né, é criar uma diferença de pressão, tá?
e conseguir fazer ali, né, uma sucção, tá, do fluido, ok? Aqui essa parte aqui, né, essa parte para cada, né, desse trecho aqui, seria a parte, né, da mecânica do instrumento, ok? Onde vai conseguir fazer essa movimentação, tá? Então nós temos aqui uma parte que exige né, uma interface selada, tá? A parte da carcaça, dá para a gente verificar aqui, tá? Esses mancais, eles sustentam a parte rotativa, né? E essa parte rotativa, ela depende aqui de lubrificação, tá? Então, eu preciso ter um óleo lubrificante para controlar, né, o atrito ali e controlar consequentemente o controle de calor, de temperatura. Se eu tiver muito atrito, né, eu vou ter, né, o problema do calor, né, a temperatura aumenta, e a temperatura aumentando, eu tenho dilatação dos componentes internos. Tendo a dilatação dos componentes internos, eu posso ali travar o meu sistema, tá? Ou seja, pode colapsar. Aliás, é isso que acontece algumas vezes, tá? Dependendo, né, se a bomba não tem muita manutenção, ela simplesmente pode explodir. Uma bomba d'água pode, né, romper-se, né, pelo simples fato de, né, aquecer tanta água, tá? Que a água entra em ebulição interna e praticamente cria uma pressão exagerada e a bomba se rompe, tá? Ok? A bomba se rompe, simples assim, depois de algum tempo de uso, sem manutenção, sem fazer, né, um acompanhamento, tá? Por quê? Normalmente ali está envolvido os processos de fabricação também, tá? Porventura ali, né, alguns problemas, nós vamos citar ainda alguns fatores aqui, né, de manutenção, tá bom? Mas vamos lá, né? Bombas alternativas é um outro tipo de bomba, tá? Tem um movimento de rotação? Até tem um movimento de rotação, tá? Só que o principal movimento direto que vai fazer, né, o movimento do fluido não é a rotação, é um pistão, tá? É um pistão de um cilindro, tá? Então nós temos aqui uma estrutura onde a rotação serve somente para fazer o movimento de vai e vem do pistão, tá? Aí o pistão vai ter, né, também o intuito de controlar a diferença de pressão, tá? Ele vai fazer ali uma sucção do fluido e depois empurra o fluido. Então tem uma entrada, né, quando ele faz a admissão, tá? E depois tem uma saída, né, quando ele está expulsando esse fluido. Vocês perceberam que é um sistema bem parecido, né, com o sistema que nós temos no motor de um automóvel. É isso, tá? É o mesmo sistema, tá? É um sistema semelhante, tá? O pistão tem esse intuito de criar uma pressão negativa para puxar o ar, no caso do carro, né? Puxa esse ar junto com o combustível. A diferença é que vai ter uma ignição interna, né? Aqui não tem uma ignição interna, tá? Quando o pistão volta, né, dá para ver aqui por esses esquemáticos, tá? Quando o pistão ele retrai, ele suga, né, pela entrada o fluido, tá? E depois quando ele, né, ele volta, ele expulsa por um outro local, né, aqui inflow e outflow, tá? Entrada, saída, tá? Desse fluido, né, para a linha, né? Então, conectado aqui com tubulações na entrada e na saída, eu consigo fazer o deslocamento do fluido, tá? Beleza. Nesse caso aqui, eu consigo trabalhar
Por que que tem esses tipos né, diferentes tipos de bombas, né? Aqui eu consigo controlar maior a pressão, tá? Então, esse caso aqui é quando eu preciso trabalhar com altas pressões, tá? Mas ele também consegue, né, manter uma vazão constante na saída, tá? Ele consegue manter uma vazão constante, porém ele trabalha com altas pressões, tá? Ok? Isso no caso de fluidos, é um exemplo de fluidos líquidos, tá bom? Temos outros tipos de bombas também, né? Que também todas elas envolvendo ali a questão de, né, elementos rotativos, tá? No caso nós temos aqui o caso de uma bomba, né, de deslocamento positivo, tá? E vocês vão reparar que, né, elas têm o rotor diretamente envolvido com o fluido em questão, né? Ou seja, o fluido que vai ser deslocado, tá? Ela vai também trabalhar a questão da pressão, tá? Reduzida no lado da entrada, ok? Então notem que, né, nós temos alguns tipos de bombas rotativas. Não são somente esses. Vocês vão perceber que no nosso conteúdo, né, tem vários exemplos de máquinas rotativas, ok? Mas só para a gente entender esse conceito, que também vai ser aplicado às outras, para de parafuso, né? E assim por diante, para de lóbulos, né? Engrenagem, enfim, tá? Elas podem ter somente um rotor, como a de palhetas, tá? Ou ela pode, né, ter mais de um rotor, né? Como essa daqui de engrenagens. Então nós temos dois exemplos aqui, tá? Uma de engrenagem e uma de palhetas, tá? Nesse primeiro caso aqui, que é de palhetas, tá? O que que ela tem? Ela tem uma estrutura excêntrica, tá? Que ela rotaciona aqui internamente e nessa parte de rotação ela vai criar uma zona aqui de área, uma região onde a pressão, né, ela é menor e depois uma pressão maior para expulsar esse fluido, tá? Então ela acaba trabalhando aí, né, essa questão de pressão, tá? E aqui eu vou mudar a cor da minha caneta também, né? Nesse caso, né, que é o caso aqui, né, quando tem mais de um rotor, né, que é uma de duas engrenagens, né, praticamente esses dentes de engrenagem, quando eles rotacionam, né, então imagine que cada um está rotacionando aqui, ó, tá, para um lado, tá, o fluido ele vai percorrer pelas laterais, tá, gente? Então ele vem por aqui, ó, tá, e vem por aqui. E quando chega aqui, ele é empurrado para a saída, tá? Então também ali temos a diferença de pressão, tá bom? Pessoal, né? Essa aula aqui, né? Nós temos aqui todo um contexto, né? Resumindo o conteúdo que está na plataforma, né? Caso vocês tenham algumas dúvidas, não deixem de interagir aí, né? Pelos meios, né, de comunicação para os nossos alunos, pelos grupos ou aqui mesmo na plataforma, tá bom? É importante aí, né, ter um retorno de vocês aí, né, sobre, né, dúvidas e tudo mais, tá bom? Beleza? Mas vamos lá, falamos aí um pouquinho, né, de bombas, né? Vamos verificar um pouquinho, retomar o assunto sobre turbinas, tá bom? Então já vimos que no caso de turbinas é um equipamento que vai converter especificamente a energia mecânica, né, e térmica, claro, né, para uma energia cinética, ok? Isso, né, trabalhando um fluido, ok? E rotacionando um eixo. Então temos um esquemático aqui, tá? Então vocês imaginam que eu tenho um fluido sendo, né, injetado aqui
no meu equipamento, tá? E depois eu vou ter uma saída, né, desse fluido com uma pressão e uma temperatura bem menor, tá? Porém, aqui nós temos um eixo, tá? E quando ele passou por essas palhetas, ele conseguiu fazer um movimento de rotação. É aqui, né, nesse ponto, que nós vamos utilizar a energia, tá? Ok? Então, a princípio, vamos verificar a questão desse fluido que nós vamos trabalhar, tá? Nós temos, por exemplo, turbinas a vapor. Qual que é o fluido que nós vamos trabalhar? Vapor, tá? Reparem que quando eu falo vapor, né, o vapor ele tem, claro, uma energia térmica. Mas qual que é a energia mecânica do vapor? Além da pressão, tá, que ele gera, porque é um gás, né, acaba sendo, né, semelhante a um gás, né? Na verdade, para se tornar muito mais próximo de um gás, o vapor é superaquecido. Quando o vapor é superaquecido, aí sim, o seu comportamento se torna como se fosse de um gás. Aí ele tem energia cinética, ele cria velocidade além da pressão. A gente consegue trabalhar ele, né? Claro que ele ainda vai ter altas temperaturas, tá? E muita pressão. Mas para o caso das turbinas a vapor, eu preciso, além da temperatura, a energia, né, além da pressão, a energia cinética, tá? Que é ela que vai rotacionar, tá? Então vamos supor que dentro da indústria, né, nós temos o vapor superaquecido, ele depende de um sistema, né, que vai estar relacionado aí, né, com caldeiras, tá? E tem que ser as caldeiras, na maioria das vezes, né, aquatubulares, porque são mais comuns instalar um superaquecedor, tá? Não é só gerar o vapor, eu tenho que sobreaquecer ele, tá? Aí eu consigo fazer com que ele rotacione o eixo das turbinas, tá? Então, vapor superaquecido para gerar energia elétrica, tá? Só com vapor saturado eu conseguiria fazer? Seria muito, né, muito pouca eficiência no processo, tá? Muita pouca eficiência, tá? Mas, né, existem aí turbinas que aproveitam também os resíduos. Vamos supor que aqui eu tenho uma caldeira de 21 kg, né? Então, né, 21 kg de pressão, né, ela vai sobrar no final do processo 1,5 só, tá? Esse 1,5 eu posso aproveitar em outros processos, né? Ou eu posso, né, aproveitar numa turbina de baixa pressão, tá? Então tem turbinas que têm estágios de alta pressão e baixa pressão, ok? Beleza? Não vamos aprofundar porque também, né, o nosso foco aqui não é aprofundar em todos os equipamentos, e sim fazer uma abordagem mais sucinta de cada um, né? Mas vamos lá, turbinas a gás, né? A turbinas a gás, o que podemos diferenciar é o seguinte, ó, não quer dizer que ela seja a gás, enfim, né? Ela pode ser a GNV? Pode ser a GNV, né? Pode ser a GN, né? Gás natural. Ela pode ser a GLP, né? Ela pode ser ali, né? De um gás, biogás, por exemplo, tá? Mas as turbinas a gás, elas podem também receber combustível líquido. A diferença é que ela vai gerar vapores residuais lá dentro, que são os gases da combustão. Ela tem combustão interna. É como o nosso automóvel. Praticamente nós temos ali, né, um motor que expulsa gases, né? É esses gases que vão movimentar a turbina, tá? É que o próprio eixo ele já tem um estágio de compressão. Nós vamos verificar no esquemático que vai ficar mais fácil de entender, tá?
Então, a diferença da turbina a vapor é que ela não precisa, ela precisa somente do vapor para gerar o eixo. A turbina a gás, ela tem combustão interna e tem admissão de ar, tá? É como se fosse uma turbina de aeronáutica, ou seja, de avião, tá? Ok? Turbinas hidráulicas, né? Então, nós sabemos que as turbinas hidráulicas também vão se utilizar de um fluido, vai rotacionar um eixo, porém não vai ser um fluido gasoso, né? Vai ser um fluido líquido, que é o caso das, né, hidroelétricas, tá? Então, temos turbinas hidráulicas também. Turbinas aeronáuticas, né? A gente pode, né, relacionar com as turbinas a gás, tá? Então, são equipamentos que têm o mesmo princípio de combustão interna, tá? Compressão do ar, ok? E a diferença está no escape, né? Ele tem, né, o escape do gás é que vai dar, né, a aerodinâmica ali, né, do avião, junto com o escape desses gases, fornece o movimento para a aeronave, tá? Ou seja, ela também trabalha a questão da pressão, né? Por um lado, ela suga e cria uma pressão negativa, né? Ela comprime esse ar e expulsa pela parte posterior, né? Fazendo, né, uma pressão positiva e empurrando a aeronave, tá? E as turbinas eólicas, tá? Funcionam também aí com um gás, né, que é o ar, o próprio ar que vai rotacionar, também se utilizando da aerodinâmica das palhetas, tá? Ok? Vamos entrar um pouquinho mais no contexto para entender um pouquinho mais dessas turbinas, né? Primeiro que eu tenho que saber de turbinas, né? São elementos que servem para movimentar outros equipamentos. Isso é a questão. Então, eu utilizo uma turbina para movimentar uma bomba, ou para movimentar um compressor, ou para movimentar um ventilador, ou para movimentar, né, um exaustor, tá? Ou para movimentar uma outra máquina rotativa, que é um redutor, ok? Ou, enfim, para ser ligada a um gerador, que é o que nós temos na imagem abaixo aqui, tá? Então, essas turbinas são turbinas que nós falamos, né, a vapor, tá? Então, nesse esquemático já vai dar para a gente ter uma ideia um pouco melhor de um dos processos que eu comentei, tá? Primeiro, vamos entender, né, duas etapas que acontecem aqui. A primeira é a energia interna do vapor é convertida em energia cinética. Então, lembra que eu comentei do vapor? Ele tem a energia interna ali, referente ao temperatura, a sua energia térmica, tá? E também a sua pressão, tá? Então, o que nós precisamos do vapor? É a energia cinética. Por isso que nós temos o vapor superaquecido, tá? Que superaquecido. Ok? É um requisito, tá? Para se trabalhar, né, com geração de energia elétrica e conversão em trabalho mecânico, que é a segunda etapa. A força do jato, né, que jato, né? Claro, do jato do vapor. É ele quem vai produzir o trabalho mecânico. Então vamos acompanhar o esquemático que nós temos aqui. Nós temos uma simbologia aqui, né, que ilustra uma caldeira. A caldeira, pessoal, é composto aí de uma fornalha e de tubos com água, tá? Esses tubos, né, tem ali uma configuração onde tem um local que vai ser gerado o vapor, tá? Vamos considerar o seguinte: depois que o vapor é gerado nesses tubos de água, ele volta para outra serpentina dentro da caldeira para depois ser enviado para a turbina, tá bom? Tá? É por isso que nós temos uma estrutura aqui
que está escrito aqui de superaquecedor, tá? É para deixar o vapor saturado. O vapor saturado é aquele que eu consigo transformar em água novamente. Tá? Quando a gente fala em vapor, vocês pensam naquela fumacinha branca, por exemplo. O vapor superaquecido, ele se comporta como gás. Ele é transparente, ele é invisível, você não vê. Tá? Realmente é seco. Tá? Então, o vapor superaquecido é seco. Eu não posso ter um vapor, né, úmido dentro da turbina, porque vai desbalancear a turbina. Tá? Inclusive, o grande problema nesse processo é que esse vapor não carregue partículas para dentro da turbina, porque senão as partículas vão, né, ficar incrustadas nas palhetas e também vai desbalancear a turbina. Tá? Então, a água tem um tratamento muito especial aqui. A água tem que ser muito pura. É mais pura que a nossa água potável. A nossa água potável ainda tem sais minerais, né? Que para a gente é importante, mas no processo de uma caldeira não. Tá? No processo de uma caldeira a água tem que ser pura, tá bom? Então depois que eu gerei esse vapor, né? Ela vai, né, ser transferida para a turbina. Passando por essa turbina, né? Eu vou ter, né, um retorno do que a gente chama de condensado, tá? E para chegar nesse condensado nós temos outros processos, como por exemplo ali, né, os condensadores ou de superaquecedor, tá? Que vai realmente voltar a água ao estado líquido e depois reenviar para a caldeira. Após gerar, né, essa turbina, né, esse eixo da turbina, tá, vai estar acoplado a um gerador. Tá? Esse gerador vai fazer aqui a energia elétrica. Tá? Essa energia elétrica ela pode vir aqui também para o processo, bem como os resíduos do escape. Por exemplo, 1 kg de pressão já dá, né, para trabalhar um processo que não exige pressão, mas exige temperatura, como a cocção, né, ou cozimento de alimentos, que é o que acontece também no setor sucroalcooleiro, né, para cozinhar o açúcar, tá? Então, ele serve também para esse processo, tá? E para tudo isso, né, vai ter aí um sistema de controle, que é o que está aqui no esquemático. Espero que vocês tenham tido uma ideia do que seria esse processo, né? Não podemos, neste momento, aprofundar mais, mas eu até ressalto que no nosso canal, tá, temos alguns vídeos disponíveis que tratam desse assunto mais ali detalhadamente, tá? Falando de caldeiras, NR13, por exemplo, tá bom? Convido vocês a visitarem o nosso canal, tá bom? Vamos seguindo aqui, né? Porque temos outros tipos de turbinas, né? Turbinas hidráulicas, né? O projeto muda e as turbinas hidráulicas elas vão pegar a força e pressão da água e converter em energia elétrica, tá? E aí temos várias, né, configurações de turbinas, né? No caso, hidráulicas. Esse modelinho aqui é a Francis, né? Temos um outro tipo de turbina, que é a Kaplan, e temos um outro tipo de turbina, que é a Pelton, tá? Por que tem vários tipos de turbinas hidráulicas, né? Normalmente depende da velocidade e pressão da água, né? Às vezes eu tenho um volume pequeno e uma alta velocidade, ou tenho grande volume, né, e pouca velocidade, depende da queda de pressão, depende da configuração do reservatório da água, tá? Do espaço disponível para fazer a estrutura, ok? Então tem alguns fatores também que, né, não convém aprofundar muito, mas só para vocês terem uma ideia, né? Qual que é o intuito aqui? Vocês vão perceber que todos eles têm um eixo de rotação, tá? E sobre esse eixo vai ter sempre um rotor. Então, todos eles têm um rotor, né?
Aqui também temos um rotor, tá? Depois nós temos uma entrada, né? Nós temos uma entrada, ok? Que vai fazer a admissão, né? Desse fluido que é a água, tá? E temos ali as caixas, né? No caso aqui, a Francis e a Kaplan tem uma caixa espiral, tá? A Pelton ela já pode ter uma configuração um pouquinho diferente aqui, tá? E o distribuidor, tá? Que são praticamente a parte fixa, tá? O distribuidor aqui, ele faz a parte de estabilizar o fluxo do fluido, né? Para ele não rotacionar junto com o rotor. Imagine que ao rotacionar, o fluido vai ter uma tendência de fazer esse movimento, ó. Eu vou trocar a cor aqui e vou colocar mais abaixo para vocês verem. Vamos limpar um pouquinho a nossa tela, né? Vamos lá, vamos lá. Aqui acima em azul. Vamos lá. Quando o fluido entra na estrutura, né, rotativa, ele tem a tendência de fazer esse movimento e rotacionar junto, tá? O distribuidor, tá? Ou a parte do estator, ele tende a corrigir esse movimento para que logo após passar por uma aleta, ela mantenha e rotacione outra aleta. Imagine que aqui eu tenho o eixo, né? Então, eu vou ter uma parte do estator que vai fazer a parte de, né, não deixar o fluido rotacionar junto com o eixo, tá? É um estudo, né, aí, né, também mais profundo de turbinas, né? Vocês vão conseguir entender essa interface entre o estator, tá, e o eixo, tá bom? E, aliás, né, as aletas, né, do rotor, tá? Aqui dá para ter uma ideia boa, aliás, né? Pessoal, aqui, ó, essa estrutura cinza clara é uma estrutura, né, fixa, tá? Do estator. A estrutura cinza, ela é móvel, ela é o rotor, tá? Só que aqui nós estamos falando de uma turbina a gás, tá? Então, o que mudou aqui na turbina a gás em relação às outras que nós vimos, né? Essa parte vermelha, fuel, combustível e a combustão interna, tá? Então, o que vai acontecer, né? A partir do momento que eu, né, começo a rotação, eu vou iniciar, né, o motor, né? Não vai ser um ciclo fechado igual ao anterior, vai ser um ciclo aberto. O que isso significa, né? Eu vou ter um trabalho do ar, então o ar vai ser admitido na entrada. Onde está a entrada do ar? Aqui, ó. Intake, tá? Entrada do ar, admissão, tá? O ar entra por essa estrutura. Essa primeira parte, na verdade, ela vai funcionar como um compressor. Aqui dentro, o ar vai ser sugado para dentro da estrutura. Vejam que está tudo no mesmo eixo, tá? E quando chegar aqui na frente, né, o combustível, né, e a combustão, né, a reação química da combustão vai acontecer justamente por causa do ar de entrada, ok? Eles vão criar uma pressão enorme. E essa pressão que vai rotacionar, né, essa segunda parte que realmente é a turbina, tá? Quando essa pressão gerada pela combustão junto com o ar rotacionar esse eixo, eu vou ter duas coisas, né? Eu vou ter a exaustão desses gases, ou seja, o ar de entrada já fez a reação química, é igual ao motor do carro, vai ser descartado. E vou ter também a rotação do eixo. Só que reparem que a mesma rotação que eu tenho aqui na frente, né, eu vou ter na parte, né, de trás também, que é o primeiro estágio, que é a compressão. Ou seja, quando começa a rotacionar a estrutura, eu vou ter aumento da compressão do ar para dentro da combustão e aumento aqui, né, da velocidade ao mesmo tempo, tá? Ok?
essa é uma estrutura de uma turbina a gás, que, se vocês perceberam, é uma estrutura muito semelhante a uma turbina aeronáutica de um avião, tá? Porém, né, essa turbina aqui, né, ela é, né, também industrial, tá? Existem aí, né, turbinas até de pequeno porte, tá? A gás, né, que funcionam, por exemplo, com biogás, tá? Então, só para a gente ressaltar aqui então, né, o ar foi admitido dentro do compressor, tá? Entrou na área de combustão, que é aqui na parte central, tá? Foi feito junto com combustível, mistura, né, combustível-ar, né? Tivemos ali, né, uma indução, uma faísca, tá? Ou seja, uma ignição. Essa ignição causou uma elevação da temperatura e, consequentemente, a pressão. E essa pressão, né, para ser exaurida ali, né, para sair pela exaustão esses gases da combustão, ela teve que passar por aletas, né, do rotor e do estator, criando um movimento no eixo. Tá? Tranquilo até aí? Beleza, vamos seguindo aí, tá bom? Bem, aqui tem, né, um esquemático reduzido, então, do que a gente acabou de comentar, tá? Nós temos uma região que é a região de compressão. Então, primeiro, temos a entrada do ar. Nesse estágio aqui, nós temos a compressão, tá? Depois nós temos a câmara de combustão, que no caso aqui pode ser o biogás ou qualquer outro combustível, ok? Depois teremos a parte da turbina, que vai fazer ali, né, a exaustão dos gases, tá? Ok? E também vai fazer o movimento, né, no caso aqui do eixo, tá? E aqui acima nós temos uma imagem de um conjunto, né, de várias turbinas a gás, tá? Então aqui são várias turbinas a gás, né, que alimentam ali pequenos geradores, tá? Lembrando que sempre o intuito da turbina é ser acoplada a outro elemento, né? Então, no caso aqui, né, temos aqui a estrutura atrás dessa parte azul, uma cinza, né, que vai ser o meu gerador de energia elétrica. Beleza? Sobre turbinas, acho que demos uma boa aprofundada, deu para ter uma noção do que é turbinas também, né? E compressores, né? Compressor é um outro equipamento industrial, né, que está relacionado aqui, né, com esses mecanismos rotativos, ok? Qual que é o intuito, o objetivo de um compressor? Como o próprio nome diz, né? Ele serve para aumentar a pressão, tá? Só que, no caso aqui, diferentemente das bombas, né? A bomba, alguns tipos aumenta a pressão, outros aumenta a vazão, né? Aqui ele vai ser trabalhado com fluidos gasosos, tá? Por quê? A compressibilidade é maior em fluidos gasosos do que em fluidos líquidos. Eu não vou ter, né, tanta compressibilidade como nos gases, tá? Normalmente ali é comum termos compressores, né? Tanto em processos industriais, até, né, em alguns comércios, né? É muito utilizado essa parte pneumática. Muitas ferramentas são pneumáticas, tá? Então, porventura, é mais econômico utilizar ferramentas pneumáticas do que ferramentas elétricas numa empresa ou numa indústria. Por isso se tem um processo, né, de, né, fazer aí, né, o ar comprimido, tá? E esses compressores, então, tem alguns tipos, né, que foram também explanados durante, né, a teoria, que vocês viram lá, são vários tipos de compressores, né? Acho que não quis trazer aí todos os tipos, né, para não delongar muito a nossa aula, tá? Mas pelo menos aqui, ó, nós podemos citar
os tipos, né, de deslocamento positivo e o dinâmico, tá? Então, pelo menos aqui os princípios, né? Um atua pelo princípio da redução do volume no cilindro, tá? Ou seja, também ali vai ser com a diferença de pressão, né? A pressão vai ajudar vai ter sempre essa relação com a pressão. Não tem como, né? E o dinâmico, né? Já está diretamente relacionado com, né, o fluxo do ar pelo equipamento, tá? Então, no caso do primeiro, né, vai ocorrer ali uma aspiração do gás, tem uma válvula de admissão, né? Aí vai ter uma redução do volume na câmara de compressão, né? E depois o gás vai ser expelido por uma válvula de descarga, tá? E o funcionamento dos dinâmicos vai ser também através de uma sucção, né, do lado do compressor, e do outro lado vai ser uma compressão, né, por aceleração dessa massa, tá? Vamos verificar um dos itens que está mais relacionado com as turbinas, né? Porque um compressor ele pode ser de acionamento elétrico, né? Nós vimos ali, né, no exemplo anterior, né, um compressor com acionamento elétrico. Então, a energia elétrica aciona um motor é uma máquina rotativa que vai acionar ali o pistão que vai fazer, né, o movimento ali, né, de compressão, tá? Mas existem uma classe de equipamentos que são os turbocompressores e eles têm uma diferença peculiar ali em relação ao compressor convencional que a gente costuma verificar mais frequentemente, né? É a fonte de energia. Como assim a fonte de energia? O turbocompressor não está ligado a uma tomada, não está ligado a uma tensão elétrica, tá? Nem a uma corrente elétrica, ok? Que é o caso do compressor convencional, tá? Ele tem ali, né, um motor elétrico que normalmente está, né, conectado ali a uma outra estrutura móvel, né, de pistão, ok? Que vai fazer ali um movimento e criar essa pressão, tá? O turbocompressor ele é acoplado na turbina, tá? Ou seja, né, aquele eixo que nós vimos lá, que nós geramos o movimento, né, ele vai ser utilizado esse movimento para, né, fazer essa compressão. E como que vai ser o sistema? Então, reparem nesse esquemático abaixo, tá? Aqui em azul nós temos a turbina, tá? Então, o que faz essa turbina, né? Ela recebe os gases que foram empurrados ali pelo sistema de um motor, ou vindos de um motor, ou vindos né, do vapor, por exemplo, tá? Poderia ser uma turbina a vapor, aqui nós estamos falando de uma turbina a gás, tá? Aí esses gases vão sair pelo escape, ou seria o vapor, tá? Esse mesmo eixo da turbina vai estar interligado ao compressor, que eu vou colocar aqui em vermelho. Aliás, vamos trocar em amarela para não confundir, né, com a turbina, né? Em amarelo aqui eu tenho uma outra estrutura semelhante, ligada ao mesmo eixo, que também vai ter uma entrada de ar, né, no caso aqui ar do ambiente, tá? Poderia ser um outro fluido. Nós temos turbocompressores, por exemplo, nos processos também, né, industriais para fluidos, tá? Para outros fluidos, além do ar, tá? Esse ar que vai entrar, ele vai sair em outra extremidade com uma pressão maior, ou seja, comprimido, tá? Ok? Isso é por causa do mesmo eixo de rotação com a turbina. Tranquilo até aí? Beleza? Esses são os turbos compressores, tá? Pessoal, né, nesta primeira aula, então, nós vimos aí um resumo geral, aí, uma introdução ao contexto de máquinas rotativas. Vimos vários elementos aí, né,
desse processo, tá? Vimos aí vários equipamentos e abordamos aí, né, um pouquinho, né, desse contexto, tá? Então, qual que são, né, os passos a seguirem agora? É vocês executarem as atividades da plataforma, né? Revisarem o conteúdo teórico, tá? E, né, usarem os nossos canais, né, de comunicação para sanar as dúvidas, tá bom? Podemos, né, trazer essas dúvidas, né, diretamente ali pelos nossos canais, né, ou podemos utilizar também, né, as nossas estruturas, né, as nossas ferramentas digitais para trazer novas lives, né, e novos materiais em nosso canal, né, orientando aí em dúvidas específicas. Beleza? Por enquanto, então, eu agradeço, né, aí e, né, desejo aí bons estudos para vocês, tá bom? Até mais.